Olá! Nesta semana iremos colocar o texto em 2 páginas e também personalizar as secções das nossas páginas, dessas mesmas 2 páginas. Vou começar então por abrir o meu site, ações do site e editar site. E eu vou passar a explicar o que é que vocês terão que fazer. Então, já com o site aberto, vocês terão que começar por inserir um título no cabeçalho do nosso site. Para isso, tenho que vir aqui assim ao mais, adicionar e vou escolher texto e escolho, neste caso posso escolher um título que queira, vou escolher o título 3 e vou editar o texto para conseguir escrever e vou escrever o título do meu site, que se vai chamar Exemplo. Aqui, se vocês virem, aparece-vos esta janela de formatação, onde vocês podem escolher o estilo, podem escolher o tipo de letra, podem escolher o tamanho, podem escolher a cor e mais alguns efeitos. Como eu quero que o meu título fique no cabeçalho, eu vou arrastar o título cá para cima. Se vocês virem, aparece ali anexar ao cabeçalho e eu vou largar. Agora, como eu já tenho este texto no cabeçalho, vai-me aparecer em todas as páginas do meu site. Este título ficou em cima do meu menu, mas não há problema porque eu posso pegar no menu e arrastá-lo para baixo. Se ainda assim não estiver satisfeita, ao clicar aqui assim nesta área do meu cabeçalho, aparece-me este botãozinho que me permite alargar o meu cabeçalho. E agora sim já posso escolher colocar aqui o meu menu e já fica mais direitinho. Tenho então aqui o meu texto, de exemplo, o meu título. E agora o que é que se pretende? Pretende que vocês escolham 2 das 4 páginas que criaram e que trabalhem nessas páginas. Primeiro, vão ter que inserir um título nas 2 páginas selecionadas. Vou clicar em adicionar, novamente texto. Agora posso escolher um título mais pequenino. Vou clicar nele, tenho aqui o título, vou editar texto, escrever, por exemplo, eu vou-lhe chamar página inicial ou outra coisa qualquer, está bem? Podem formatar como queiram e já tenho aqui o meu título da página inicial. Depois fazia isto para a segunda página. A seguir, vou querer adicionar texto à minha página. Para adicionar o texto à minha página, vou ter que carregar no mais, adicionar, e agora vou escolher um texto que já esteja aqui pré-definido. Vou escolher este. Vocês podem colocar o vosso texto onde quiserem. Podem alargar, podem encolher. Vocês podem colocar o texto onde quiserem, desde que fique bem, certo? Não se preocupem muito em esticar para baixo, porque à medida que eu for colocando enters, a minha caixa de texto também vai aumentando e eu posso ajustar as coisas. Não se esqueçam, é que depois vão ter que colocar numa próxima tarefa as imagens, por isso pensem onde é que as querem colocar também para começarem já a ajustar o vosso texto. Então, eu tenho aqui o meu texto e agora posso editar novamente o texto. O que eu peço é que o tamanho de letra esteja entre o 16 e o 20. Vocês podem ter os títulos maiores, mas o texto eu quero que esteja entre 16 e 20. Depois, quero também que o alinhamento seja justificado. Está bem? E quero ainda que o espaçamento entre linhas seja personalizado e seja de 1.5, está bem? Espaçamento entre linhas. Claro que depois vocês no vosso texto podem acrescentar, por exemplo, marcas ou numeração, depende do que é que estejam a fazer, está bem? Mas eu quero que o vosso texto esteja assim, com estas formatações. Depois também podem adicionar cores, negrito, itálico, por aí fora.
Outra coisa que eu também quero que vocês alterem, de modo a que o texto se consiga ler em condições, são estas secções, está bem? Se vocês tivessem para alterar estas secções, carregam com o botão nesta área branca, com o botão do rato, o botão esquerdo, e depois aparece-vos este botãozinho que é o design, este pincel que é o design. Vocês carregam e depois, por exemplo, se eu tivesse em transparente, neste caso até ia ficar visível, mas eu consigo arranjar maneira de ficar melhor. Podia, por exemplo, pôr um branco, opaco, ou então pôr com alguma transparência, está bem? Se eu escolhesse aqui o transparência, eu depois também posso, por exemplo, escolher o personalizar, personalizar e escolho o nível de transparência que eu quero, está bem? Posso fazer isso com outra cor qualquer. Por exemplo, tenho aqui o azul, posso personalizar o design e escolher a opacidade, está bem? De modo a que se consiga um bocadinho mais transparente, mas o texto tem que se conseguir ler. Não é porem um fundo escuro, letras escuras ou imagens por trás e muitas vezes não se consegue ver o texto e aqui o objetivo é que se consiga ler o texto. Vocês fazem isto para as secções das duas páginas que estão a trabalhar, de modo a que o texto se consiga ler com facilidade. Depois, também podem, se quiserem, caso o vosso texto, por exemplo, do cabeçalho não fique visível, alterar o design do vosso cabeçalho e do vosso rodapé. Para isso, basta clicar num ponto, num local do vosso cabeçalho, carregam e depois têm aqui assim a opção do pincelzinho, de design novamente, e depois podem escolher algum destes designs para o vosso trabalho. Tá bem? Tenho aqui, por exemplo, este, que depois também posso alterar a cor e alterar a opacidade. Vou pô-lo aqui, por exemplo, branco e vou alterar a opacidade. Tá bem? É só um exemplo. Depois é só salvar as alterações que fizeram, publicarem e copiarem o link e enviarem. Para os meninos que não têm o Wix no computador, que não conseguem aceder e fazer o trabalho no Wix, continuam a fazer o trabalho no papel, vão utilizar folhas A4, uma para cada página. O esquema vão trabalhar em 2 páginas, como os vossos colegas. O esquema tem que ser igual ao esquema elaborado na semana anterior e começam também a colocar os textos e não se esqueçam de reservar o espaço para depois colocarem as imagens numa tarefa seguinte. Então, escolhem 2 páginas, repetem o esquema da página inicial que já tinham feito e depois inserem os textos que pretendem. Claro, com uma letra legível e com criatividade e com limpeza.